Como eu estava dizendo para vocês, quem não pôde estar ontem, eu confesso, até vou puxar a orelha de vocês, hein? Eu queria 100 pessoas online ontem para... Tínhamos 50, né? Eu sei que o pessoal às vezes está ocupado com outras coisas, né? E a gente não tem... A proposta do curso é não travar a agenda de ninguém num determinado dia, participar quando puder. Mas quando der, gente, se vocês puderem participar desses momentos, assim, a gente gostaria que vocês participassem, tá? Mas, e quem ainda não assistiu, assista lá a palestra. Se tiver tempo, assista as falas das autoridades, porque prestigia bastante o nosso curso. E se não tiver, assista pelo menos um pouco da fala do Márcio. Ele tem uma trajetória muito interessante no cooperativismo de crédito, e ele hoje ele é vice-presidente de uma central. Daqui uns dias, se vocês não viram ainda isso com o Gabriel vai explicar para ele o que é, para vocês o que é uma cooperativa central. Mas uma cooperativa central é uma cooperativa feita por outras cooperativas, né? As cooperativas singulares são feitas por pessoas, as cooperativas centrais são cooperativas feitas de cooperativas. E esta central do Sicredi é uma das grandes centrais do sistema Sicredi, é a central que deu origem ao sistema Sicredi, a antiga COSECRER, Cooperativa Central de Crédito Rural, que deu toda ao que o sistema Sicredi é hoje, nasceu a partir dessa primeira central, depois outras foram se agregando, que também são grandes e tão importantes, mas essa é bem histórica. Então, ele relata também não só a história, ele fala muito sobre o Sicredi, porque ele é do Sicredi, mas ele também extrapola, ele fala muito sobre o cooperativismo de crédito, os desafios do cooperativismo de crédito. Ele não era a pessoa indicada para isso que eu vou falar agora, por isso que então ele não falou. Nós também um dia podemos abordar outros perfis de cooperativismo de crédito, que é o cooperativismo solidário. Nós temos experiências com a Cressol aqui, que é uma visão diferente um pouco, né? Mas, enfim, é muito, muito interessante. E todos outros ramos do cooperativismo são muito desafiadores. Nós temos algumas aqui no Rio Grande do Sul, cooperativas que passaram por momentos muito difíceis alguns anos atrás, e que hoje a história, né, aqueles mais antigos, isso depõe muito contra o cooperativismo, porque as pessoas dizem assim, cooperativismo é coisa de ladrão, né? Nós tivemos muitas cooperativas aqui no Rio Grande do Sul que faliram, que vieram a ser dissolvidas, né? Cooperativa não vem à falência, mas por causa da má gestão e desse aproveitamento também que as pessoas tiveram. E hoje nós temos sólidas cooperativas de crédito de agropecuárias no Rio Grande do Sul. O Paraná é o lugar das cooperativas agropecuárias sólidas do Brasil e grandes, né? E algumas estão vindo até aqui para nós. A Cevale já está chegando aqui, que é a de Palotina. Nós temos aqui na nossa região a Campal, que não é uma cooperativa grande como a Cevale, como a gente conhece, mas também é uma cooperativa sólida, a Cotricel. Então, nós temos muitas cooperativas. E tem outros desafios também no cooperativismo. Aqui no Sul, já te dou a palavra, Thaís. Aqui no Sul nós não temos cooperativismo muito desenvolvido de consumo, né? Nós tínhamos aqui em Santa Maria, quem é de Santa Maria, deve ter conhecido mais antigo, um pouco a Cooperlar, que era uma cooperativa de consumo. Pode falar, Thaís. Não, eu ia dizer para o senhor, uma que está em alta agora até é o Cicobi, que também é uma cooperativa de crédito, que até então não se via muito e hoje se vê muito. E essa de consumo que o senhor diz, esse tipo de cooperativa seriam aquelas tipo de energia, de água, assim? Não, a de consumo é supermercado mesmo. Se vocês colocarem na internet cooperativa de consumo, eu acho que é Coop até o nome dela. Tem uma em São Paulo, até vou olhar aqui o nome dela. É Coop de Consumo São Paulo, vou ver o nome dela aqui. Supermercado, é Coop mesmo, o nome é Coop, COPP, é uma cooperativa, é uma rede de supermercados que é uma cooperativa, como se fosse o Carrefour, né? Só que é uma cooperativa, para as pessoas se juntarem e formar uma rede, fiel ao nascimento da primeira cooperativa, que foi uma cooperativa de consumo, lá dos pioneiros de Rochdale, né? E essas de eletrificação rural são cooperativas de infraestrutura, eu não sei exatamente em qual dos ramos que ela se encaixa, né?
Aqui no Rio Grande do Sul, não sei se vocês até têm de outros estados aqui, podem nos compartilhar, acho que o Nélia é da Bahia, né? Aqui nós temos muitas cooperativas de eletrificação rural no interior, e elas estão muito bem economicamente, muito obrigado, sabe? Tem umas assim que estão bem capitalizadas, fazendo um trabalho muito bom, com índices de retorno, de satisfação até superiores às tradicionais distribuidoras de energia elétrica. Água também, né? Água eu não conheço nenhuma. Água, amiga. eu moro em Santa Cruz, que é próximo de Santa Maria. No Sim. bairro que eu moro, a água é particular, ela não é da Corsã, ela é uma cooperativa e somente esse bairro tem essa água. Como é que é o Ela nome é no Monte Verde, é onde fica o Parque da Cruz. Ai, que legal! Aí como aqui em cima é um bairro que não tem muitos anos, tem uns 30 e poucos anos. Na época em que foi criado o bairro, a Corsã se negou a trazer água, porque é em cima, é no morro. A Corsã se negou. E aí tiveram que achar um meio, né, de ter água. Foi aberto poço, foi feito toda a estrutura e tem até hoje. Hoje, há algum tempo atrás, a Corsã queria trazer água e a cooperativa, que é dos moradores, é da comunidade, Sim, no caso, claro. não autorizaram. Então, o que é a cooperativa que visa? Não visa lucro. Nenhuma cooperativa visa lucro. Mas, né, tem um sistema um pouquinho diferenciado. O valor que a gente paga é 30 e poucos reais de água. Enquanto o resto da tu cidade... sabe quantos cooperados tem? Aqui, hoje tem... Nessa? Não sei. Então, porque nós não vamos fazer... Tem muito... É que são muitas casas. Não, perfeito, eu achei legal. Sabe por que eu achei muito legal essa tua experiência? Primeiro, porque mostra como o cooperativismo vai aonde o capitalismo tradicional não vai, né? E quem é aqui do Rio Grande do Sul deve estar acompanhando que o nosso governador quer abrir o capital da Corsã, que é a nossa Companhia Rio Grandense de Saneamentos, para quem não é daqui, né? Eu não sei como é que é na Bahia a Companhia de Saneamento, Nélio. Aqui é Embasa. Embasa, pois é. Aí ele quer a nossa cooperativa, a nossa companhia de É a saneamento. empresa baiana de saneamento básico. Exato. E aí tu não sabe se ela é uma empresa pública ou é de capital, ou é mista. É uma autarquia do governo. É uma autarquia. Pois a nossa é uma empresa é uma empresa mista. E aí ele quer capitalizar, eu não sei se ela é mista ou ela é uma empresa pública que ele quer transformar em mista, ele quer capitalizar e vender a maior parte das ações. E o que acontece? Quando ele muda hoje, como ele vai mudar a estrutura societária dessa companhia, zera todos os contratos, os municípios têm que refazer. E esses dias eu comentei com um colega aqui, nós, Santa Maria, não sei se você sabe, somos a maior cliente da Corsã. Porque as outras cidades maiores do estado não são da Corsã, são municipalizadas. Porto Alegre, Pelotas e Caxias tem companhia própria, ou é privatizada ou é companhia municipal. Então, nós somos o maior cliente da Corsã. E esses dias eu estava pensando assim, se faz tanto esforço para trazer investimento de fora para a cidade, e por que a cidade não se articula? Isso é difícil, é muito difícil isso, mas uma cooperativa de infraestrutura de água transformaria uma grande empresa local aqui, geraria distribuição de renda e diminuiria o custo numa cidade que tem quase 300 mil habitantes. Seria realmente uma cooperativa, uma potência essa cooperativa, né? Fica a dica, talvez, para se tem alguém aqui nesse grupo que possa incentivar os seus prefeitos, quando isso for discutido, por que não uma cooperativa de distribuição de água, né? Eu tenho certeza que seria uma potência. Nós somos a maior empresa, a maior cidade cliente da Corsã no Rio Grande do Sul. E esse dinheiro todo vai seria embora, muita né? potência, porém não visa lucro. Aqui é um bom exemplo, é um ótimo exemplo. Gera pouco o valor da nossa água, muito pouco, é vergonhoso pagar 30 e poucos reais, enquanto o resto da cidade não baixa de 100, 150, e tem bairros aqui que mudou a captação de água. Eles fazem a captação de água do esgoto e reaproveitam. Então, a água não baixa de 200 reais para esses lugares. Aqui, a água, então, ela custa 30 e poucos reais para todo mundo. Quem usa mais de 3 metros cúbicos aumenta. Eu enchi 2 piscinas num verão, paguei 90 reais para terem uma base do quanto que é a nossa água a mais. E no final do ano, todo o dinheiro arrecadado que sobra, eles não devolvem. Eles fazem uma janta, eles reinvestem, claro. Eles fazem uma janta, dão para os moradores, né? Eles investem o dinheiro ainda.
Eu vi que tu não tá com a fica mão parado. levantada, Nélio, mas deixa eu só fazer uma observação com a Thaís, que eu gostei muito já vou dar a palavra para ti. Thaís, mesmo que tu não distribua lucro, sobras no final do ano, se existisse essa cooperativa aqui em Santa Maria, mesmo sendo uma taxa menor, tu tem que remunerar o funcionário aqui, tu tem que pagar imposto aqui, então esse recurso fica. E toda esta sobra a menos na conta das pessoas, as pessoas sobram dinheiro para comprar mais no supermercado da esquina. Então, nesse sentido que eu estou dizendo, né? Tu vai gerar emprego aqui. Quantas pessoas a Corsã emprega aqui em Santa Maria? Eu acredito que há mais de 200 pessoas. Então, essas pessoas também seriam pessoas da comunidade. Nós teríamos gestão sobre isso, né? É difícil. Sabe por que é difícil? Porque tem que ter um empreendedor, um grupo de gente profissionalizada para tocar isso, e tem uma relação política muito grande. O município fica na mão de uma decisão do município confiar nisso também, né? Nélio, queria te ouvir também, que depois eu vou começar a falar um pouquinho sobre gestão de pessoas. É assim, professor. Eu também fico feliz de ver uma experiência assim tão legal, né? Dar boa noite para os colegas, né? Dizer que é uma satisfação estarmos aqui juntos mais uma vez. E a fala de Thaís, quando ela disse que é vergonhoso, eu acho que é prazeroso, isso é maravilhoso, Thaís. Né? De dar Não, orgulho. vergonhoso, eu digo, se nós comparar, né, Nélio? Se nós comparar, é vergonhoso nós pagar barato e a água tem qualidade. Não vou mentir, Então, ela tem muita qualidade, não tem, dá para tomar. A água do resto da cidade não dá para tomar. Eu morei, enquanto estava. Eu sempre morei no Monte Verde. Aí eu comprei um apartamento lá no outro bairro, lá embaixo, que a gente diz. Morei por 3 anos. Quando eu voltei, os cachorros não tomavam água da torneira. Eu tinha que comprar água até para os cachorros, porque os cachorros davam algum problema renal por causa da água da Corsã. Então não dá para tomar. É vergonhoso. Quando eu digo vergonhoso, é ir comparando que a gente paga barato, toma água boa. Os outros pagam caro, que é vergonhoso daí, e não tomam uma água, porque eles não podem beber. Ótimo, boa explicação. E daí, Nélio? Tá bom. E aqui, como no município também, em Baza, porém, tem algumas distribuições em comunidades que a gestão é da associação, né, de cooperativa, mas a associação ela é quem faz a gestão da água na comunidade. Né? São poços artesianos, né, tem tratamento e tudo mais, e a associação é quem faz a gestão. Isso são poucos casos, não são muitos. Né? Alguns casos, por má gestão, o município transferiu essa responsabilidade para a Embasa, né? E as pessoas pagavam, como o Thaís dá o exemplo aí, um valor irrisório só para a manutenção da rede e da pessoa que fazia, né, a gestão, e começaram a pagar caro, né, por uso da água agora, porque não fizeram uma boa gestão, e aí ficava faltando água, às vezes água de má qualidade, e aí o governo municipal decidiu transferir para a Embasa, com muita luta, briga de alguns moradores que não queriam, mas sempre tem o rolo compressor, às vezes, né? Perfeito. Nélio, o teu município é próximo de Salvador, longe de Salvador? São 160 quilômetros, professor, de Salvador. É para o sul, para o norte? É para o norte, nordeste. A tua região não pegou chuvarada, então não está com aquele problema no sul ali? Não. Chuva é bastante aqui, mas não tem, graças a Deus, não temos esses problemas aqui, não. Legal. Que bom ouvir um sotaque do Nordeste. Foi aquilo que a gente tem sempre destacado no curso. Nós queremos muito essa diversidade, essas trocas de experiências. Eu confesso, Thaís, não sabia que tão pertinho de nós aqui. A gente passa bastante ali em Santa Cruz, tinha uma distribuição de água solidária, né? E não só cooperativa. Tem de luz no interior. Aham. Aqui tem bastante no interior de luz. As de eletrificação. No Cerro Alegre ali. Eu já sabia que existiam algumas experiências na região. E legal que que o Nélio comentou, às vezes nós também temos experiências coletivas, não só em cooperativas instituídas, mas as próprias associações, né? Que, claro, não são cooperativas no sentido profundo da palavra, mas isso, mas a cooperação, né? Existe, é isso. Quer dizer, professor, que o senhor disse que não sabe qual ramo, acho que a de energia, acho que está dentro de bens e serviços no novo... Era infraestrutura e virou bens e serviços, né? Bens e serviços, perfeito. Então, vocês me perdoem os meus deslizes na parte de cooperativismo, né? Mas vou aprendendo com vocês aqui. Mas a gente está aqui para isso, para aprender. Perfeito. Ótimo, Nélio, ótimo.
Eu queria bater um papo com vocês também sobre esse material que eu passei, sobre um pouquinho desse conteúdo. Espero que vocês tenham lido, acompanhado, mas eu queria sempre lembrar para vocês assim, a parte de gestão de pessoas é a área da organização, em especial da cooperativa, mas para qualquer organização, né, da associação, do time de futebol, da empresa, responsável eu abri aqui, estava alguém... Obrigado, Ícaro. É a área responsável por permitir que a empresa possua as pessoas adequadas para que ela desempenhe a sua atividade. Então, quando nós comentamos um pouquinho naquele último encontro, e tem no material lá, a área de gestão de pessoas, ela nasceu historicamente no departamento de pessoal, que eram as rotinas de trabalho feitas lá, o contador era o que contava, era o que fazia parte de gestão de pessoas, depois ela evolui para uma visão um pouco mais psicológica das pessoas, o bem-estar das pessoas nas organizações, e nós podemos dizer hoje que a área de gestão de pessoas, ela agrega tudo isso, toda a parte do DP, né, do departamento de pessoal, ele faz parte da gestão, pode-se dizer assim, burocrática das pessoas nas organizações, ela é muito importante, quem é gestor sabe, quem tem empresa sabe, quem trabalha numa empresa sabe que uma contabilidade de pessoal mal feita acarreta uma série de problemas, inclusive problemas trabalhistas, demandas judiciais e incômodos até com os órgãos fiscalizadores, Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho e Receita Federal, enfim, qualquer coisa, né? Tudo isso mal feito vem causar esse problema. Mas evoluímos também disso, isso é importante, existe, está na área da gestão de pessoas, mas nós também hoje vemos como a gestão de pessoas aquela área responsável na empresa para que toda a organização, vamos dizer assim, toda a cooperativa, possuam as pessoas necessárias para que elas alcancem os seus objetivos estratégicos. E daí que nós dizemos, exatamente, o E-Social está dando muito problema mesmo. Todo contador fala disso, né? Então, é uma das grandes ocupações que existe na área de gestão de pessoas, mas é uma área bem voltada para o contador, para quem parte mais burocrática, né? Aí o gestor de pessoas, ele se serve desses profissionais, mas ele é hoje o responsável para que a empresa tenha aquelas pessoas necessárias para que a organização consiga funcionar, e também ele é aquele responsável para que as pessoas encontrem dentro do seu ambiente de trabalho um ambiente saudável para que a organização possa, então, desempenhar os seus papéis. Nós evoluímos de uma sociedade industrial, de uma sociedade agrícola primeiro, migramos para uma sociedade industrial, onde o poder na sociedade agrícola e industrial estava muito concentrado no proprietário, no investidor, porque ele possuía os bens de produção, e nós migramos muito para uma sociedade em que o trabalhador, apesar de continuar tendo um protagonismo menor do que o empresário, ele domina um pouco mais do processo produtivo, porque ele carrega o conhecimento consigo. Então, manter um clima de trabalho favorável à permanência contribui para que a organização tenha uma otimização do seu corpo de trabalho, do seu corpo funcional, e também uma redução de custos, né? Então, todo o processo de admissão, treinamento, avaliação e demissão das pessoas da organização é um processo custoso. Tudo isso é um processo... a organização, certamente, se não precisasse, ela não demitiria. Se ela não precisasse, ela não contrataria. Ela faz esses processos porque há alguma demanda, uma possibilidade de crescimento ou uma inadequação do seu corpo funcional para que ela conseguisse, então, manter as suas atividades. Então, o que eu queria bater um pouquinho de papo com vocês hoje? Nós podemos dividir a área de gestão de pessoas em dois grandes grupos, que é o que vocês já fizeram atividade agora e que é o que eu vou abrir atividade para vocês depois da semana, no decorrer da semana, amanhã ou depois, que é o final das atividades da disciplina. Então, vocês têm a quarta atividade aberta agora, se não me falha a memória, estão desempenhando a quarta ou terceira? Terceira. Então, a terceira atividade agora vocês estão desempenhando e vocês vão desempenhar a quarta atividade, que é a atividade final da disciplina. Pois nós, então, pode perguntar, Thaís. Professor, pelo amor de Deus,
abre tudo de novo para a gente mandar, porque essa semana está sendo um inferno e eu ainda não consegui sentar para fazer, pelo amor de Deus. Então eu vou entrar de férias sexta-feira. Até Também concordo. Os alunos vão ter aula, estão tudo endiabrado. Obrigado, Thaís. Eu estou nessa situação louca. também. Eu também estou na mesma pelo situação. amor de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Vocês parem de chorar que aluno tem que tomar ferro mesmo, não pode reclamar. Deixa eu dizer uma coisa, eu vou reabrir as atividades depois, não se preocupem, tá? Teremos um tempo, eu vou fazer... A universidade, ela encerra as atividades de final de ano agora, na sexta-feira, no sábado, na verdade, e retoma só dia 10 de janeiro. Então, eu vou abrir o período novamente, só que eu vou abrir, mas eu vou pedir que vocês não apenas postem as atividades no Moodle, mas vocês me mandem por e-mail, tá? Não dizendo que postou, não dizendo que, não mandando atividade, dizendo que postou. Por quê? Porque eu já fiz o controle de quem fez ou quem não fez. Se vocês simplesmente largarem lá, eu vou ter que refazer o controle todos dos 60 do zero. Então, digamos assim, eu vou abrir lá um período, você não fica mandando todos os dias, até naquela data lá, digamos, se eu combinar com vocês, dia 10 de janeiro é o dia de avisar o professor. Aí vocês mandem os e-mails dizendo, o Nélio, eu fiz atividade 1 e 2, que eu não tinha feito. Aí o Lucas, eu fiz atividade 2 e 3 que eu não tinha feito. Eu vou lá, olho se fizeram e coloco na planilha, tá? Mas eu vou abrir de novo. E aí, lá em janeiro, depois do dia 10, nós vamos fazer uma provinha, tá? Aí vocês estarão com as atividades todas em dia, a prova é online, tudo direitinho. Depois nós vamos discutir um dia que seja bom, provavelmente um final de semana. Eu vou abrir a prova por um período largo, mas vocês terão um tempo limitado para fazer. Por exemplo, eu vou abrir das 8 da manhã às 10 da noite, mas vocês terão 2 horas. A partir do momento que tu ingressar, tu resolve a prova naquele período que tem ali, tá? Num dia que vocês possam fazer lá, de uma segunda, uma terça, fica aberto até meia-noite, vocês vão poder resolver, tá bem? Aí, eu vou distribuir muito equitativamente, provavelmente pesando muito mais as atividades do que a prova, tá bem? Então, eu não quero que vocês deixem de participar da disciplina por causa disso, isso não é o objetivo. Se vocês fizerem as atividades, estudarem um pouquinho, resolverem a prova, vocês vão passar, tá? Então, não é para desistir, é para discutir, é para aprender ali e ir fazendo. E sempre em consideração o seguinte, que vocês terão dificuldade de repor a disciplina que vocês rodaram, porque esse curso não é regular. Ele não é ofertado todo ano. Pode ser que a gente... Aí nós vamos ter que pensar formas de vocês repor isso. Por exemplo, eu dou uma disciplina de gestão de pessoas no técnico em administração. Então, eu poderia matriculá-lo, só que essa disciplina nem sempre é EAD. Esse semestre agora é, tá? Mas, enfim, na medida do possível, procurem manter as atividades. E outra, lá em 10 de janeiro, vai abrir... Né, vocês vão terminar essas que ficaram para trás, mas vocês não se esqueçam que lá vão abrir 3 disciplinas para vocês começar. Então, esse semestre tem 2 agora, semestre que vem tem 3. Então, aproveita esse período, coloquem em dia, e daí depois vocês vão estar livres para fazer aquelas 3 que vocês vão ter lá na frente. Então, o que eu estava comentando com vocês? Mas não se preocupem, a gente vai... Tá, nós estamos aqui para ajudar, e vocês também se ajudem, né? Por isso que eu estou puxando a orelha, que eu queria todos ontem na aula inaugural. Eu só tinha 48 logados, 56 uma hora, mas eu vi que hoje aumentou o acesso ali Eu cheguei quase no final, professor, mas cheguei, viu? Ah, que bom, Nélio. Show de bola, que bom. Eu sei que é difícil, porque nós não temos um dia que vocês reservam para isso, né? Mas, enfim, o que eu estava comentando com vocês? Nós temos 2 grandes braços dentro da gestão das pessoas. O braço técnico e o braço comportamental, tá? Então, o que é o braço técnico? O braço técnico é composto daquelas rotinas de pessoal que estão relacionadas ao ingresso, permanência e desligamento do indivíduo da organização, tá? E o braço comportamental são aqueles ligados aos aspectos do comportamento da pessoa no seu ambiente de trabalho. Por exemplo, o braço técnico é recrutamento, seleção, ambientação, treinamento,
avaliação, segurança no trabalho e desligamento do indivíduo do seu espaço, do seu local de trabalho, né? Essas, vamos dizer assim, esses são os subsistemas técnicos da gestão de pessoas. Tudo aquilo que envolve trazer o indivíduo, prepará-lo, treiná-lo, avaliá-lo e, se for o caso, desligá-lo da organização. Os aspectos comportamentais são aqueles ligados à pessoa no ambiente de trabalho. As características do profissional em relação e como ele reage ao ambiente de trabalho. Então, aí nós vamos abordar aspectos não tão tangíveis das pessoas, como o que é o comportamento organizacional, por que as pessoas se comportam daquela forma, quais são suas atitudes, quais são os seus valores, quais são as suas concepções, o que é o conceito de motivação, o que é importante para a pessoa no ambiente de trabalho, o que as empresas podem trabalhar para melhorar a motivação das pessoas, como que as pessoas trabalham em equipe, como se dá a comunicação naquele espaço, enfim, como que é a criatividade. Então, tudo isso são aspectos ditos comportamentais, ligados ao comportamento. Então, eu vou bater um papo rapidinho com você sobre os aspectos técnicos aqui, depois a gente pode bater também um papo rapidinho sobre os aspectos comportamentais. Os aspectos comportamentais, eu não abri ainda o material lá, você só tem os técnicos, você só, para não atrolhar você de leitura e de coisa, eu abri só a parte comportamental. No polígrafo, técnico, no polígrafo daquele do técnico em cooperativismo, vocês têm já tudo lá, porque lá é como se fosse um livro, vocês podem folhear todo ele, eu não abri só o meu material, tá? Então, se nós olharmos para os aspectos técnicos, vamos pegar os processos de ingresso, permanência e desligamento do indivíduo da organização. Como que o indivíduo vai para a organização? Ele vai através de um processo de recrutamento. O que é recrutamento e seleção? Qual a diferença de um e qual a semelhança de um para o outro? Alguém quer me ajudar? Bom, professor, essa foi uma questão que eu tive um pouco de dúvida, porque eu achei que na apostila a informação está um pouco diferente dos slides. Mas, assim, basicamente eu entendi que o processo de recrutamento é um processo de médio a longo prazo, que a instituição ela busca externo e internamente pessoas que sejam adequadas, né, aos objetivos da empresa para um futuro próximo. Então, aí o senhor separou, né, dos processos internos, externos, os benefícios, os malefícios de cada um deles, que especialmente são o externo, né, acaba trazendo gente nova, com outras experiências, e no processo interno acaba auxiliando, assim, né, na promoção de pessoas e na escolha mesmo de talentos dentro da empresa, que é benéfico, ao mesmo tempo você não tem uma oxigenação, né, quando o processo é só interno. Aí, a seleção, eu entendi que é algo mais específico e sobre a demanda da empresa no momento imediato. Então, se a empresa ela está precisando de um agente de compliance, por exemplo, para aquele momento, o processo de seleção ele vai ser aplicado para pegar a melhor pessoa para aquele cargo especificamente. Então, a gente vê as características dele, aplica o processo de seleção, inclui ele. Aí, a minha dúvida foi que, na apostila, fala que após o processo de recrutamento tinha o processo de seleção, como se fosse algo sequencial, né? Você faz o recrutamento, depois você faz a seleção. Só que no material dos slides, eu entendi que eram situações separadas. Então, na questão, por exemplo, eu respondi assim, né? Como se fosse algo mais distinto mesmo, porque eu percebi o recrutamento como algo de um planejamento da empresa e a seleção como algo imediato da empresa. Não que não possa ser planejada a seleção, né? Mas para suprir algo, uma necessidade premente da empresa. Deixa eu ouvir a pergunta da Thaís, ver se é a mesma da linha tua, e eu já vou te apontar o que tu acertou e o que tu te confundiu aí. Mas é bem tranquilo. Bom,
o recrutamento, ele tem algumas diferenças, né? Seria, assim, o objetivo de atrair a pessoa, é abrir a vaga, é o criar a vaga, tá? Para aquele local. E a seleção, então, seria a escolha. Eu trabalhei no RH de um hospital até metade desse ano, quando eu saí. E, assim, que nem o senhor falou antes, que tem um custo caro para demissão e tal. Um dos grandes problemas das empresas hoje é a contratação de pessoas inexperientes, que não são qualificadas, né? Então, acaba tendo que se contratar, se ficar o período e desligar a pessoa. Está se tornando algo, assim, raro, sinceramente, de tu conseguir ficar com a pessoa. Às vezes a empresa não quer, e quando a empresa quer, o funcionário não quer, porque a realidade, ela acaba modificando. As pessoas hoje acham que vão sair ganhando muito. Já não se tem mais essa visão. Hoje em dia se paga pouco pelo funcionário. A realidade é essa. Foi-se o tempo em que as pessoas ganhavam muito. Eu né? nunca peguei. São funcionários mais antigos. Já te dou a palavra, Lucas. Deixa eu, então, fazer um apanhado. Ica, Sim. Qual o teu acerto? Tu fez uma divisão boa, muito boa, entre o recrutamento interno e o externo, as vantagens e desvantagens dele. Qual foi, talvez, a tua confusão e talvez um pouco forçada, ou talvez falta esse esclarecimento do bate-papo aqui? No material fala que são processos contínuos. O que eu quis dizer com processos contínuos? A Thaís pegou a essência do negócio. Recrutar é chamar. Selecionar é entre aqueles que tu chamou, tu escolher quem tu quer. Só isso, muito simples. Agora, como que esses processos, isso pode ser feito de uma forma contínua na empresa, se ela tem digamos, uma empresa lá, uma Cevale da vida que tem 15 mil funcionários. Ela está sempre em processo de recrutamento e seleção, porque está sempre faltando alguém em algum lugar. E ela pode otimizar esse processo, porque ela vai criar um banco entre os seus recrutados. Ela pode criar um banco de recrutamento. Ela não vai precisar botar um anúncio no jornal daqui a 2 meses, porque ela já teve um monte de gente que respondeu ao recrutamento e ela manteve aquilo lá guardado. Por exemplo, se nós quiséssemos agora, nós podíamos abrir uma turma de técnico em cooperativismo já com as pessoas que participaram do recrutamento e da seleção que nós fizemos. Nós já temos um banco de 33 vezes mais alunos daqueles que a gente conseguiu atender, pela demanda que foi. Então, é nesse sentido que é um processo, que pode ser um processo contínuo, não necessariamente. Mas por que a seleção, o recrutamento impacta na seleção? E é por isso que eu fiz uma pergunta para vocês lá. Qual a diferença e o que eles têm de iguais e o que tem de diferente no processo de recrutamento e seleção? Vamos imaginar, a seleção, ela só vai ter sucesso se tu fez um bom recrutamento. Porque na seleção, tu vai escolher aquele que tu quer entre aqueles que foram lá dizer que querem. Então, vamos imaginar que tu esteja precisando alguém, tu falou o exemplo do compliance, né? Que é um profissional extremamente raro no mercado, tu encontrar alguém que tem experiência em compliance. Compliance é a área de riscos de uma organização. O cara tem que, enfim... Onde é que tu vai buscar esse profissional? Não adianta tu botar um anúncio no jornal e dizer o seguinte: se você tem curso superior e quer ganhar 40 mil por mês, mande seu currículo para nós. Vai chover de gente com isso. E o que pode acontecer? Pode acontecer de tu receber um horror de currículo e nenhum desses está de acordo com aquilo que tu quer. Ou então, vamos imaginar assim, eu preciso de um médico anestesista para fazer 20 horas por dia, 20 horas por semana no município de... Qual é o teu município, Nélio? Inhambupe. Inhambupe. Eu preciso, sabe, né, Nélia, que tem uma dificuldade para o médico querer trabalhar em comunidades do interior, né? Então, o cara vai ter que dizer o seguinte: olha, tu vai ganhar tantos mil, 20, 25 mil por mês para fazer 4 horas por semana, tu vai morar... exatamente, por isso é importante deixar claros os requisitos, né? Tu vai morar em Inhambupe fica a 70, 80, 120 quilômetros de Salvador, e esses são os pré-requisitos, e é por isso que tem lá o desenho do cargo, a descrição do cargo, para o que tu vai fazer, e largar exatamente aonde as pessoas vão te responder. Então, se eu fizer um recrutamento para um médico trabalhar em Inhambupe, no curso técnico em cooperativismo do Colégio Politécnico, apesar de ter um monte de gente qualificada, não vai ter gente qualificada
naquilo que o município de Inhambupe precisa. Então, a seleção terá sucesso se o recrutamento for bem feito também. Então, nós já podemos dizer que o recrutamento é uma pré-seleção. Porque no recrutamento eu já dou a primeira peneirada. E aí eu chamo o candidato correto. Por que nós tivemos um grande número de pessoas ligadas ao cooperativismo fazendo esse processo seletivo? Porque nós fomos nas cooperativas fazer a seleção, da forma digital. Né? Nós fomos nas cooperativas, nós fomos nos órgãos que representam o cooperativismo, nós fomos nos nossos parceiros, os nossos parceiros mandaram um público que tem uma certa familiaridade com aquilo. Então, o recrutamento é eu fazer o chamamento. A seleção é dentro daqueles que eu chamei, eu escolher o mais adequado. Então, eu trago eu não entendi o que tu escreveu aqui. É uma pergunta, Thaís? Não, eu só botei ali. Hoje ele se resume muito o que tu quer na vaga, professor. Não se coloca mais. A pessoa tem que fazer isso, tem que saber. Não. Desejava formação acadêmica, acabou. E o que tu quer? Eu botei até um exemplo ali. Quando a gente fazia o recrutamento, se colocava na vaga assim especificado. E tinha que ser muito bem resumido. Nada de muitas especificações. Técnico de enfermagem para centro cirúrgico ou bloco cirúrgico, desejável experiência e deu, acabou. E técnico aonde que tu pode corrigir isso? Digamos assim, se tu fez esse recrutamento assim, a empresa tem cargos que é difícil de tu conseguir. Vamos imaginar que um enfermeiro, um técnico de enfermagem seja difícil de conseguir. Como é que tu pode arredondar isso depois? No processo de seleção, por exemplo, tu vai escolher múltiplas fases de um processo de seleção. Tu pode aplicar uma prova, tu pode fazer uma entrevista com o psicólogo, tu pode aplicar uma dinâmica de grupo, tu pode fazer uma entrevista com o teu colega, com o teu supervisor imediato, com o teu chefe, todo lá. Num desses processos, tu pode encontrar um espaço para deixar claro para o cara. Olha, o trabalho é assim. Vamos visitar o espaço de trabalho. Tu vai trabalhar como numa UTI, tu vai ser um enfermeiro intensivista. Tu vais lidar com a iminência de morte todos os dias. Aqui, das pessoas que entram, dos 20 que entram por mês, 15 morrem. Tu tá preparada para isso? Né? A minha tem sobrinha... vagas que até eu compreendo e concordo com o senhor. Tem vagas que é necessário. Tem vagas que não. Pelo fato de que um enfermeiro sabe qual é a realidade de um hospital. Não, perfeito. Mas eu estou te dando um exemplo de como tu pode arredondar, né? Então, fazer um bom recrutamento é importante para evitar isso. E depois na seleção, porque aparecer no recrutamento, qualquer um pode. Qual é a tarefa do recrutador? Pescar naqueles que foram no selecionador, pescar naqueles que foram no recrutamento, os que mais se adequam ao cargo que ele está lá. Então, aí nós temos uma questão bem importante. O cargo precisa ter sido bem desenhado, eu preciso saber exatamente o que eu preciso dele. E depois um processo de recrutamento que consiga demonstrar aquilo que eu quero lá. Uma prova, ela é a melhor forma de recrutar? Por exemplo, há uma grande discussão. Vocês participaram de um sorteio, né? Os outros alunos nossos, dos outros cursos técnicos nossos, eles fazem uma prova. Há uma grande discussão dentro das escolas federais. Nós temos dentro das universidades os chamados colégios de aplicação. E dentro do nosso colégio politécnico, ele tem ensino médio. E o nosso ensino médio dá uma concorrência enorme. E algumas pessoas da sociedade questionam nós fazermos uma prova com os alunos. Eles dizem o seguinte: vocês estão criando uma escola de elite, porque vocês estão pegando só aqueles que vêm bem preparados do ensino do primeiro grau, eu sou da época do primeiro grau, lá do nono ano, em escola da elite das escolas santamarienses, que passam no colégio politécnico. Então, o colégio politécnico teve uma época, antes das cotas, né, e as favas, qualquer conotação ideológica, não tenho problema em falar de política aqui, só não quero causar nenhuma celeuma, porque hoje está tão complicado tu falar de política, porque tudo vira uma, né? Mas uma das coisas que eu demorei muito para entender dos governos, do governo do Lula, eram as cotas. A gente não sabia muito bem como que aquilo ia funcionar. E hoje eu posso dizer que realmente foi uma sacada genial, porque nós tivemos uma oxigenação muito grande na universidade. E o nosso ensino médio, que era uma escola de elite, em que só aquelas
pessoas que tinham condição de pagar cursinho, que vinham das escolas de elite de Santa Maria, o nosso ensino médio, com as cotas, permitiu que outras pessoas que não tinham acesso, porque não tinham condição de concorrer, acessassem ao nosso ensino médio. Então, qual é a melhor forma de selecionar? Não se sabe. Depende da realidade de cada instituição a qual eu quero selecionar. É melhor fazer prova? Se eu quero botar um caixa do Sicredi, quiser fazer uma prova com o aluno, com o candidato, que ele tenha que fazer uma conta, né? Eu não posso abrir mão, fazer um sorteio entre aqueles ali. Mas, Thaís, veja bem, numa escola de aplicação em que a vaga é pública e todos têm direito ao acesso a ela, uma prova pode simplesmente ser uma forma de eu pegar aqueles que tiveram mais condição durante a vida e permitir que muitos não estudem na Universidade Federal. Sabe por que eu concordo com a prova, professor? Eu vou dar um exemplo, senhor, porque, assim, ó, todo mundo aqui é adulto, todo mundo aqui já se formou, né? Eu tenho 28 anos, eu não sou uma pessoa velha, sabe? Quando eu estudar, eu estudei em escola pública. Eu fiz a prova da UFSM, do técnico. Eu passei em enfermagem. Fiz técnico de enfermagem aí. Só não terminei o estágio por causa da pandemia. Mas eu estava fazendo em 2019. Só que assim, ó. Hoje, o ensino nas escolas públicas, tá? É vergonhoso. É vergonhoso. Então, assim, ó. Claro que até ontem, eu não digo ontem mesmo, tá? Até algum tempo atrás, sim, concordaram em sortear, porque era um pouco mais parelho. Hoje é muito disparelho. Thaís, deixa eu te explicar duas coisas só. Eu estou falando de sorteio do ensino médio, um dos cursos técnicos, e eu quero te lembrar que a escola pública, nós somos também. Não, é gratuito. Só não, que... nós, quando eu diz assim, a qualidade da escola pública é ruim, o Politécnico é público. Às vezes a gente acha que a escola pública é só o município e o estado, né? O Politécnico é uma escola pública. E é de boa qualidade. É de boa qualidade? Ótima qualidade. Se eu tivesse a oportunidade, eu teria feito o meu ensino médio e faria de novo. Se eu pudesse, eu faria de novo o ensino médio. Porque eu sei que eu poderia ter aprendido muito mais. Só que hoje as pessoas não têm mais a capacidade que tinham antigamente. Hoje é tudo assim, ó, levado nas coxas. Desculpa por não falar, mas é tudo levado nas coxas. O que eu queria observar com vocês? Não há um modelo... Já te dou a palavra, Nélio. Não há um modelo de seleção pronto para todas as organizações. Cada realidade... Por exemplo, o modelo que nós aplicamos com vocês era o modelo mais apto para aquele momento em que tínhamos. Então, todos os processos de recrutamento e seleção apresentarão falhas, mas qual o melhor processo para aquele momento? Então, recrutar é chamar, selecionar é escolher entre os chamados. Entre os chamados. Se eu estou pescando num aquário de lambari, eu vou pescar lambari. Se eu preciso de tubarão, eu fiz o recrutamento errado. Nélio? Não, só trazer um exemplo, professor. Eu estou conselheiro de uma cooperativa de crédito aqui da região Norte-Sul, e nós fomos... Antes eu fazia parte do Cicobi Credit, da cooperativa do Cicobi. E o Cicobi Credit foi criada, na verdade, por cooperados da cooperativa de produção, da qual eu trabalho hoje. E eu tive a felicidade de fazer parte do conselho de administração do Cicobi Credit, né? E hoje estou no Cicobi Norte-Sul, depois incorporada. Isso foi bem no início. Hoje nós temos, o Cicobi Norte-Sul é grande, vamos dizer assim, temos toda uma estrutura de gestão de pessoas, de recrutamento, tudo isso que estamos falando aqui, nós temos. Só que lá atrás não tínhamos. E quem fazia a seleção, o recrutamento, era o conselho de administração. E aí nós fizemos uma seleção. Nós fizemos uma seleção. Não, nós instituímos um processo, né, de recrutamento e seleção. Só que quem fazia éramos nós mesmos do conselho, né? E eu lembro de um rapaz, a gente precisava de um técnico para trabalhar microcrédito. E na prova ele foi impecável, vamos dizer assim. Quando nós sentamos, o cara sentou diante da gente para a gente ouvir e tal, e conversar, nós tivemos que, vamos dizer assim, desclassificar, porque o cara não sabe. E aí a pessoa que não tinha ido tão bem na prova, que era a segunda colocada, foi na entrevista, ela
né, espancou. Posso usar o teu exemplo de uma coisa, né, que eu gostei muito? Sim, é por isso que eu comentei antes. Quanto mais processos, melhor. Eu não é apenas uma coisa que eu vou utilizar para selecionar. O Nélio deu exemplo. Faz a prova, faz a entrevista, faz uma prova prática, mostra a organização. Então, quanto mais tiver, menos pode ser o risco do erro. Desculpe, Nélio, te cortei. Era só para não perder o exemplo. Tranquilo. E aí nós temos uma planilha para essa somatória dos pontos, etc. E a gente teve que pegar o segundo colocado por conta dessa deficiência dele na entrevista. Então, mas tu não pegou o segundo colocado na prova, mas na entrevista ele foi o primeiro. Na entrevista foi melhor. Eu queria só comentar uma coisa antes que eu esqueça. Alguém comentou do Sicoob, que está crescendo muito, né? O Sicoob é o maior sistema cooperativo de crédito do Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul nós não conhecemos muito ele, porque ele está entrando agora. Mas o Sicredi é mais próximo de nós. Mas gostaria de dizer para aqueles que não são daqui do Rio Grande do Sul, que ouviram, passou essa informação e eu não corrigi na hora. O Sicoob ainda né, ele é muito próximo, o Sicredi e o Sicoob em números, mas o Sicoob é o maior sistema de crédito cooperativo. A gente não enxerga muito aqui no Rio Grande do Sul, porque eles estão vindo agora para cá. Mas aqui em Santa Maria nós já temos 2 agências deles. 2 cooperativas distintas, inclusive. E pasme que um dia poderemos estar em um único sistema. Pois é, Nélio, isso já se discutiu muito, mas agora eu acho que está mais quietinho. As coisas ficaram um pouquinho mais calmas agora. Isso. Então, como é que está tão bem financeiramente que o pessoal parou de falar em se juntar, mas já sabe, já tem notícia disso. Indicativos para isso. Aí seria uma potência, né, Nélio? Silvio. Oi, professora, sobre o trabalho aí, o terceiro, avaliação ali, eu tive a mesma, lendo o material, eu tive a mesma sensação do Ícaro, lá no início, que a seleção vinha antes do recrutamento, enfim. Agora o senhor explicando faz mais sentido. Agora o recrutamento vem antes da seleção. Tá, perdão, exatamente. Tá. Não, se tu entendeu, é que eu fiz assim para o que tu falou. Não, é assim. O recrutamento vem antes da seleção. Tá, eu tinha pego isso aí, realmente, eu estava lendo várias coisas, porque é um material muito extenso também. Uhum. Então, eu estou saindo agora, por exemplo, nós aí passamos, o segundo trabalho, por exemplo, eu não consegui entregar a tempo, porque justamente na nossa unidade, onde nós estamos trabalhando agora, na nossa empresa, desde o dia 1º nós estamos passando por processos avaliativos, e dia 8 nós tínhamos uma prova, e praticamente nós estamos virando dias estudando, dia 8 tinha uma prova. De vocês e aí? Isso, enfim, qual passamos... Qual é a empresa mesmo, Silvio? A Cressol. Ah, tá. E vocês tinham um processo avaliativo? Exatamente. Todo mundo cada agência que ocupasse o cargo, determinado cargo nas agências, agora tiveram que dia 8, nós tivemos que participar de uma prova. Então, praticamente, desde o final do mês passado, a gente está virando noites, estudando, enfim, fomos bem. Isso é na agência ou é na central, Silvio? Em cada unidade de atendimento. Mas é pela central a prova ou não? Isso. E qual é a tua central? É o sistema a Central todo? Brasil, agora virou Central Brasil. É de Chapecó? Isso. É de Chapecó. Tá. E agora que foi feita a prova, agora durante 10 dias consecutivos, nós estamos passando por um processo avaliativo. É a avaliação de perfil daí. Justamente... Não te preocupa que eu vou abrir as atividades. Não te preocupa. Não, mas é terrível porque esse processo de perfil são em torno de 40 a 45 questões, dá um embaralho na cabeça da gente, porque tudo que tu pensa é ao contrário, quase dá para dizer. E a partir dessa avaliação vai ser feito definindo novos cargos ou mudanças. Fala, desculpa, te cortei. Então, é bem interessante, isso caiu mais ou menos como uma luva naquilo que nós estamos passando agora, na prática, e toda essa teoria. Que bom, e cara. Justamente nesse mesmo gancho. Então, só que agora, lendo e ouvindo o senhor aí falando, clareou muita coisa. Porque só lendo lá, muitas vezes a gente lê, e final do dia a gente já está desgastado do dia todo, e eu não pegava esses... Agora eu consegui pegar alguns ganchos muito importantes ali. É para isso que a gente faz a leitura e o bate-papo. E vocês são muito espertos, tudo gente do dia a dia, sempre boas contribuições. Eu só ia fazer um ganchinho, Ícaro, antes de eu te dar a palavra. Isso que tu já está falando, Silvio, tu já está partindo para um segundo momento, que é a avaliação, né? Então, veja, e a própria avaliação, Ícaro, veja como os processos eles são interligados. A avaliação pode ser uma seleção? Isso pode ser uma pergunta para a prova. Qual a relação do processo de avaliação de desempenho com o processo de seleção?
Olha, o Silvio está fazendo uma avaliação interna. A cooperativa pode descobrir nele um potencial que ele não tinha. Descobrir nessa avaliação para o cargo que ele está agora, o potencial para ele desempenhar outro cargo. Então, é por isso que nós nunca podemos imaginar esses modelos estanques, fechados. Nós temos que ver a relação deles como um todo. O Silvio pode se mostrar um excelente, se desempenhar muito bem, ou até o fato dele se mostrar não se desempenhando muito bem e dar pistas do que ele gostaria de fazer, isso ser um processo que tu aproveita todo o investimento em treinamento que tu fez nele, porque ele é cressolista, ele é cressolense, né? Ele é da Cressol, ele já tem aquilo no corpo, mas ele pode desempenhar aquilo com outro cargo. Ícaro, quer fazer a tua pergunta? Então, professor, mas eu acho que eu confundi porque nos slides, como trabalha separado, recrutamento e seleção, deu a impressão que as duas coisas não eram parte de um mesmo processo. Sim. Então, aí se eu puder sugerir, acho que vale a pena depois colocar no recrutamento, que depois passa para o processo de seleção, né? Depois que fez a lista ou o recrutamento em si, quando ele acaba e as pessoas têm, né? A empresa tem noção de quem está apto a possivelmente ocupar o cargo, aí sim vem o processo de seleção. Vou olhar o material e vou verificar se tem alguma incongruência nesse sentido. Certamente não tem problema a gente corrigir. E pode corrigir, professor? Por exemplo, se vai reabrir, pode, porque eu respondi desse jeito, né, que eu achei que era. Pode corrigir os passados ou... Não se preocupe que o senhor não será prejudicado por uma resposta errada lá. Tá, beleza. Não nessa específica sua, que o senhor já está, mas não. Beleza. Não se preocupe, tá? Fala, Lucas. Então, professor, só para eu ter certeza, a seleção, ela complementa, né, o recrutamento, foi o que eu coloquei lá na... Não, a seleção, eles, não é que... Não quero matar o teu raciocínio. Uhum. Depende do que tu considera complementar. A seleção encerra o processo de recrutamento. O que é recrutar? Chamar. O que é selecionar? Tu pegar aqueles que tu chamou e escolher o que tu quer. Melhor. Nesse sentido, complementa. Eles são processos complementares nesse sentido. Mas por que eles são distintos? Porque quando tu faz o chamamento, tu vai te preocupar em escolher canal. Eu vou botar anúncio no jornal? Eu vou na universidade? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer para chamar? Eu vou usar minha rede de relacionamentos? Vou pedir para alguém indicar? Isso é organizar o recrutamento. Depois, então, eu tenho esse monte de gente aqui, tem 2.066 candidatos para 60 vagas do curso. Como é que eu vou selecionar? Vou fazer uma prova? Vou fazer Nesse sentido, eles são complementares. Não adianta eu recrutar um monte de gente se não selecionado. Aí vira aqueles concursos que tu chama, paga um monte de coisa e não escolhe ninguém. Aí é falta de ética. Nesse sentido, eles são complementares. Mas eles são distintos porque um chama e outro escolhe quem tu chama. Por que eles são complementares? Porque não adianta eu escolher entre um monte de gente que não presta, é nesse sentido. Então, e qual é o processo de treinamento, né? Na sequência, eu peguei esses que eu chamei e eu vou preparar para exercer o cargo. Só que aí que tá, o processo de treinamento não é um processo estanque. Quando que eu vou... Eu faço treinamento só quando chega gente nova na instituição? Não, né, Silvio? Tu deve passar por um monte de treinamento aí na Cressol, o seu Nélio lá como coordenador de núcleo, como conselheiro, desculpe, na cooperativa dele. É um processo constante. O que é um processo de treinamento? É um processo que eu faço uma adaptação. Por que eu treino? Porque chegou coisa nova, tem tecnologia nova, tem um mercado novo. Eu vou para um mercado diferente, por exemplo, a Sicredi Vale do Piquiri abriu uma agência na Avenida Paulista, saiu lá de Palotina, uma cidade com 40 mil habitantes, 35 mil, e foi para São Paulo com 20 milhões de habitantes. Será que lidar com o povo da Paulista é igual com o povo de Palotina? Então, eu estou lidando com coisas novas na cooperativa, gera um treinamento. Então, na cooperativa, em qualquer lugar. Como que eu vou identificar isso? Através dos meus processos de avaliação ou do meu planejamento estratégico. Não necessariamente a avaliação digamos, da Carla, né? Eu fiz uma avaliação da Carla e identifiquei coisas a melhorar. Isso são coisas que vai gerar treinamento. Mas eu também posso identificar potencialidades em processos avaliativos externos que eu identifiquei no meu planejamento estratégico. Eu vou treinar as pessoas para isso. Né? Rapaz, professor, desculpa aí, eu estou olhando aqui esse pessoal tomando chimarrão, tererê, não sei. Tá me dando aqui água na boca, porra, que é isso? Nunca tomou chimarrão, não, Nélio?
Tomei o tererê uma vez que eu fui para Ô, um Nélio, evento em Brasília. se nós fizermos uma dobradinha, tu vai adorar. Nós começamos com chimarrão de manhã, depois tu traz uma água de coco para nós, aí a entrada é um acarajé e nós fizemos um churrasco. Aí tu vai ver Meu que pai do coisa céu, boa. Maria. Falta o cafezinho com pão de queijo, hein? Ai, Perfeito. meu Quem Deus é do que falou céu, essa? que é isso? Chimarrão tem que ser quente. Ô, Raíssa, Raízia, desculpa. Tu é da onde que tu nunca tomou mate? Boa Ué? noite, eu sou de Apodi, no Rio Grande do Norte. Ai, que legal. Onde é que tá Ai, a Raíssa? amado. Abre a câmera para nós aí, Raíssa. Mora perto da praia? Hein, Raíssa, tu mora perto da praia? Deixa eu me ajeitar aqui que eu abro já a Então não câmera. precisa, não te preocupa. Gente, então eu acho que eu esclareci algumas questões com vocês hoje em relação a isso. É muito provável que esse seja o nosso último encontro síncrono, né? Porque dia 17 agora encerra essa primeira atividade, essa primeira parte da nossa do bimestre, vamos dizer assim, de vocês terão outros professores depois, mas a gente pode continuar se relacionando, obviamente, pelo Moodle ou até eu encerrar a disciplina, e na coordenação de curso, certamente a gente continua batendo papo. Eu quero passar uma mensagenzinha para vocês aqui antes da gente encerrar, tá? Então eu vou compartilhar aqui uma coisa, eu quero só que vocês me digam. Você já começou o compartilhamento? Já. Tá. Vocês estão enxergando a tela do meu computador agora, é isso? Isso. Sim. Tá. Vocês ouviram a música? Não, o senhor compartilhou a tela com áudio? Aí, como é que eu faço isso? Descompartilha, e na hora que o senhor for compartilhar, o senhor vai ter que... Tela inteira? Um guia Tela com vídeo inteira. E aí o senhor vai ter que colocar áudio também. compartilhar com o áudio da guia. Mas não era uma Então, guia que eu queria. Então. Pois é. Quem sabe seja essa outra aqui. Para aí. Uma janela. Estão ouvindo a música? Não. Ainda não. Não, ainda não. Então, Professor, Aparece um microfone desligado bem no canto superior. Não sei se seria isso na tela. Não, eu acho que o senhor está compartilhando, não está compartilhando a tela toda não, professor. Eu estou compartilhando só a aba. Tá, então eu tenho que compartilhar. Eu não está no YouTube. Não, o vídeo tá no YouTube? Não, o vídeo está na minha área de trabalho. Então, aí o senhor vai compartilhar a tela. A tela 1, por exemplo. Tela inteira, isso? E ver se tem alguma opção de compartilhar o som da tela. o senhor tem que compartilhar a sua área de trabalho. Aí eu acho que vai dar certo. Só a aba em si não vai funcionar. É que não aparece para mim aqui essa do som. Tá, então para aí um pouquinho. Vocês estão vendo a coisa aqui? YouTube? Sim. Sim, acho que agora vai dar certo, porque a gente está vendo o senhor mexendo no... No YouTube. Valência. Mas não achei. Tô com um videozinho para vocês aqui, ó. Tenta colocar ele, professor. Às vezes o senhor já... Vamos ver. Vocês estão enxergando ele, né? Sim. Só não estão ouvindo.
Não, né? Não, áudio não. Não. Mas depois foi muito link pra gente assistir, não, no YouTube. Não. Que coisa séria. Por que que eu não acho isso aqui? Eu encaminhei o link aí, professor, se eu quiser. Ah, é esse aí. É, né? A gente pode abrir, então agora... cada um abrir o seu com o link Não, e cada um olhar o seu, daí depois voltar. Agora vocês vão assistir. Uma janela. Não é uma janela, é a... Ai. Para aí. Uma guia. Aqui. Já comprou sua passagem, mas não reservou hospedagem? Agora a gente tá ouvindo. Então volta. No novo tempo, apesar dos castigos, estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos para nos socorrer, para nos socorrer, para nos socorrer. No novo tempo, apesar dos perigos, da força mais bruta, da noite que assusta, estamos na luta pra sobreviver, pra sobreviver, pra sobreviver, pra que a nossa esperança seja mais que a vingança, seja sempre o caminho que se deixa de herança. No novo tempo, apesar dos castigos, de toda fadiga, de toda injustiça, estamos na briga pra nos socorrer, pra nos socorrer, pra nos socorrer. No novo tempo, apesar dos perigos, de todos os pecados, de todos os enganos, estamos marcados para sobreviver, para sobreviver, para sobreviver, pra que nossa esperança seja mais que a vingança, seja sempre o caminho que se deixa de herança. No novo tempo, apesar dos castigos, estamos em cena, estamos nas ruas, quebrando as algemas, pra nos socorrer, pra nos socorrer, pra nos socorrer. Novo tempo, apesar dos perigos, a gente se encontra cantando na praça, fazendo pirraça, pra sobreviver, pra sobreviver,
pra sobreviver, pra sobreviver. Vocês me perdoem atrapalho no compartilhamento, mas eu queria deixar essa mensagem para vocês de final de ano, de Natal, que um novo tempo, né? A gente leiam o poema do Mário Quintana sobre o tempo, nós inventamos o tempo para termos como se diz assim, a sensação de recomeçarmos, então utilizemos este período que estamos novamente dando início ao novo ano, período de Natal, cada um na sua fé. Eu acredito, sou católico, acredito na celebração, no renascimento, no nascimento de Jesus Cristo, e cada um também aproveite e reflita sobre o que quer dizer. Quero desejar a todos vocês, todos os familiares de vocês, todos, Feliz Natal e um 2022 menos desigual, com menos fome, com mais paz, né? Teremos um ano eleitoral pela frente, um ano também de desavenças, né, de briga no WhatsApp, enfim, que a gente saiba compartilhar concórdia também, e pensar na pacificação, construção de um Brasil justo, de um Brasil igual, de um Brasil onde a gente se ame, né, não se ataque tanto também. Então, fica os meus votos para vocês todos, e aí eu estou à disposição também para fecharmos, e quero que todos vocês sejam aprovados na disciplina. E semana que vem, essa semana vocês curtam a vida doidada, semana que vem eu reabro as atividades, depois a gente marca a prova com bastante calma, tá? Então, se Deus quiser, até nós nos vemos novamente. Um ótimo encerramento de ano para todos vocês. Obrigado, professor. Obrigado, Feliz Natal. Feliz Natal. Obrigado, professor. Um abraço para todos. Obrigada. A todos vocês. Bastante paz, luz, saúde, é o que importa para nós, né? Tchau, gente. Amor, né, professor? Professor, continua, preciso falar com o senhor. Pode falar, Thaís, que eu tenho um compromisso agora às 8h15. Ai, meu Deus, é particular. Só um pouquinho, só espera ele sair. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Professor, assim, Pode ó, falar, querida. eu tenho problema de visão, tá? Tá. Eu vi que o senhor vai botar prova e tal ali. Tá. Se o senhor botar muitas questões, o senhor teria como dividir, então, elas para mim em 2 provas, então, porque eu tenho descolamento de retina no olho esquerdo. Qual é o máximo que é bom para ti? Assim, eu consigo aumentar na tela do computador. Tá, mas Isso não é problema. tendo Mas umas assim, ó, três- se for três mais... questões? Não, eu achei que... É que assim, ó, quando eu tava no técnico, vinha 70 e poucas questões na prova. A prova serão 10 questões. Ah, tá, Eu não, di- eu ótimo, divido- perfeito. Eu divido em 2 daí, é só para me lembrar, professor, divide em 2 que vai 5 em cada. Tá. Não, Tá? 10 eu consigo. É que Tá. se fosse 70 e poucos, daí eu pedi pra dividir. Não, 70 e 10 tá poucos ótimo. mesmo? Tá bom, 10 então. questões. Obrigada, Tá, querida? professor. Não precisa Boa agradecer. noite. Tchau. Beijo a vocês. Tchau. Tchau.